Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar para vocês sobre como motivar os meus alunos, ou como você vai motivar os seus alunos, né? Eu acredito, sempre acreditei, que uma das funções mais importantes do professor é manter os seus alunos motivados. E eu digo que é ajudar os alunos, né, a se manterem motivados. Eu digo por que ajudar? Ajudar porque a motivação é uma coisa interior, particular de cada um. Cada um tem o seu motivo para agir. Aliás, etimologicamente, a palavra motivação é isso, é motivo para agir, motivo para a ação. Então, qual é o assunto que motiva o seu aluno a estudar música? Qual é o motivo que faz com que o seu aluno estude o seu instrumento, né? Então é super importante a gente ter isso claro e fazer com que o aluno tenha isso claro para ele também, para que sempre que ele estiver numa enrascada, naquele momento em que parece que as coisas não andam, que o instrumento parece que está brigando com ele lembrar desse motivo. Por que é que eu estou estudando o meu instrumento? Por que é que eu estou estudando música? E eu costumo dizer que a motivação, ela parte primeiro de uma necessidade, né? Tudo aquilo que a gente tem como necessidade é um motivo para a gente correr atrás, para ir buscar o resultado, não é verdade? Mas nem tudo que a gente tem desejo de realizar é realmente uma necessidade. Então vamos explicar melhor, né? A necessidade move o nosso desejo, mas nem sempre o nosso desejo, né, é movido por uma necessidade. Então, é importante a gente saber que música dentro da nossa sociedade, ela nunca foi considerada, né, uma atividade de primeira necessidade. Pelo menos não para aqueles que não são músicos ou aqueles que não curtem música, né, que são muito raros. Mas se você olhar, não existe um momento da história da humanidade que a música não tenha estado presente e não tenha sido importante, né? Mas mesmo assim, muitas famílias ainda hoje pensam assim, que a música está mais na categoria dos sonhos do que na categoria de uma necessidade. Por quê? Porque a gente sabe que a atividade musical não é lá das mais bem remuneradas, né? Professor de música também não é aquele melhor remunerado, não é uma profissão super remunerada. Então, às vezes, os pais desencorajam os filhos a estudarem música justamente por causa disso. Ah, não vai estudar isso, perder tempo com música, você vai morrer de fome. Que foi uma coisa até que eu ouvi. Mas como o estudar música, o trabalhar com música, talvez esteja qualificado numa outra categoria, que é aquela categoria das necessidades mais emocionais, espirituais, intelectuais, né? E não nas necessidades físicas, orgânicas, né? Precisas, mas sim nesse outro patamar. É importante também que a gente vasculhe junto com o aluno nesses sonhos, nesse ideal, nessa motivação, o que é que ele pretende, né? E infelizmente a gente acaba percebendo, principalmente com os mais jovens, que eles são movidos pela motivação do sucesso, do estar na mídia, né? E essa referência de sucesso é também muito relativa, né? Eu conheço pessoas que têm uma definição muito própria de sucesso, que não tem nada a ver com essa história da exposição na mídia, da qual eu compartilho, né, dessa definição de sucesso, porque para mim sucesso é você ser feliz com o que você faz diariamente. Então é muito bom você levantar de manhã e falar, poxa, hoje eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, e por causa de você gostar muito, você acaba se dedicando muito, fazendo com uma boa qualidade, acaba tendo uma boa remuneração, e às vezes o sucesso, na verdade, é isso, é essa felicidade ao conseguir pagar as contas, é viver dignamente, sem muito luxo, mas com alegria, né?
isso é sucesso. Mas essa juventude mais ligada à mídia pensa que sucesso é outra coisa. Sucesso é o carrão que ele vai ter, a exposição que ele vai ter, para as pessoas conhecerem, e não se importam muito com essa qualidade, né? Também do que vão conseguir conquistar. Porque fazer coisas com qualidade dá muito trabalho. E música é uma coisa que dá muito trabalho. Ser instrumentista é uma coisa que dá muito trabalho. Você tem que estudar bastante, tem que treinar seu corpo, tem que fazer a cabeça funcionar legal, tem que saber ter aquele distanciamento, né, entre aquilo que você está fazendo e ao mesmo tempo o distanciamento emocional, porque se você começar a chorar com toda a música que você tocar que você acha triste, você não vai conseguir tocar. Então você precisa de um determinado distanciamento. Então, o que leva as pessoas a estudarem música, às vezes está muito distante daquilo que é a realidade do estudo da música, que é muito trabalho, mas que também é muito gratificante, que deixa a gente muito feliz. Então, é importante que você vasculhe isso com o seu aluno, pergunte o que é que você quer com música, qual é o seu desejo, o que você tem aí dentro do seu coração. E é importante também, principalmente nas escolas, quando a gente leva a educação musical para as escolas, muita gente pergunta, mas o que você vai fazer com isso? O que dá para fazer com isso? Porque a maioria das pessoas pensam, ou vai ser cantor, né? Ou vai tocar numa banda, vai ser instrumentista. Mas tem tantas outras atividades, gente. Tem a musicologia, que está dentro desse aspecto da música mais enquanto ciência, né? Tem na área da educação, que você pode trabalhar com educação musical, ser professor de um instrumento. Tem a área da produção musical, dos arranjadores, dos maestros, dos regentes, dos agentes, das pessoas que trabalham com músicos, porque também precisam, né? Então, gente que trabalha com evento, que trabalha nessas áreas do entretenimento também, não só na área da cultura, na área da arte, mas que também trabalha na área de entretenimento, que se conhece música, se conhece os meandros que a mente de um músico tem que passear, né? Tem que conhecer para ser músico, consegue se relacionar melhor com essa categoria de profissionais, né? Então eu acho que é muito legal se você conseguir fazer esse tipo de vasculhar esse desejo. Até porque eu falo que o professor de música, o aluno de música, ele precisava, acho que todo dia um pouquinho, acho que todo mundo, na verdade, precisa daquele cara, tipo o treinador do cara que luta boxe, sabe? Eu sempre falei que eu precisava, às vezes, na minha vida, de uma pessoa que falasse assim pra mim, todo dia, né? Vai lá, Cristal, você pode, você consegue, você é boa no que você faz, vamos fazer, vamos trabalhar, vai estudar, vai ensinar, procura um outro caminho, né? Você vai conseguir, vai dar certo, seu aluno vai aprender. Quem não precisa de uma pessoa falando isso pra gente, né? Eu acho muito engraçada essa imagem do treinador, do lutador de boxe, porque às vezes o cara tá lá no meio de uma luta, suando, cansado, cheio de dor, né? E ainda tem que continuar nos próximos rounds e tem lá aquele cara que vai lá, dá uns tapas na cara dele, faz massagem, né? Joga uma água e fala, não, você pode, você vai. Então, esse cara que está motivando, né, que está dizendo, é uma figura que a gente precisaria todos os dias da nossa vida, eu pelo menos acho. E eu gostaria de ser esse tipo de pessoa para os meus alunos, eu me proponho um pouco a ser esse treinador que cobra duro, mas que também que fala, olha, vai lá, você pode, você consegue, mas você só vai falar disso com verdade para o teu aluno, vai lá, você pode, você consegue, se você souber qual é o objetivo dele lá no fim. Então a motivação, ela tem que ter esses esclarecimentos, não é uma coisa que aparece do nada, né? Mas eu acho que existem algumas coisas que a gente pode fazer que podem ajudar o aluno da gente a se manter motivado. Porque quantas vezes o seu aluno não chega para você, pelo menos para mim chega, né? Aquela velha pergunta, para que é que eu tenho que estudar isso? Para que serve isso?
Por que eu tenho que tocar dessa maneira? Por que eu tenho que tocar dessa forma, né? E existem tantos caminhos dentro da formação de um musicista, de um músico, de um artista, e tudo isso tem a ver com trabalhar o ser expressivo que existe em cada um. Quer dizer, dar aula de instrumento, dar aula de música não significa simplesmente ensinar a ler nota e a manusear um instrumento, mas significa também descobrir como é que você funciona, como é que a sua emoção funciona, quais são as imagens que vêm na sua cabeça no momento que você está fazendo determinado exercício, determinada atividade, porque isso são referências que você vai dando para o teu aluno para ele construir o escopo dele como intérprete mesmo, né? Como artista. Isso no caso dos intérpretes. E no caso dos compositores, né? No caso dos arranjadores, a gente precisa estar sempre descobrindo que sons são esses, que imagens sonoras são essas, se é que eu posso chamar de imagens sonoras, que permeiam a cabeça de cada um, e elas são criadas a partir de um determinado repertório, de uma coisa que eles já ouviram. Ninguém cria do nada, do zero. Todo mundo tem alguma experiência anterior. Bom, como motivar? Como a gente pode motivar? Eu pensei em alguns aspectos que eu acho que motivam muito o aluno, né? Para a sua aula, para que você leve para a sua aula na escola, para a sua aula de instrumento, para a sua aula individual ou coletiva, não importa. Motivar é muito importante. Então, acho que uma das primeiras coisas que aparecem assim para mim é a alegria e o respeito que eu consigo transmitir numa aula. Então, a gente não sabe com profundidade como é que esses alunos vêm para a nossa aula, por quais experiências eles passaram no dia. A gente não sabe como eles são, como é o universo afetivo deles dentro de casa. A gente não sabe por quais experiências eles passaram. Então, eu sempre gosto de pensar que a minha aula é um momento de refrigério, um momento de descanso dessas agruras que tem aí fora, do trânsito, da confusão, e ser um momento diferente. Às vezes os alunos vêm para minha aula, numa aula de escola, por exemplo, quando eu dava aula nas escolas, às vezes os alunos tinham prova de uma determinada matéria e vinham para a aula, assim, depois acabaram de fazer a prova. Uns vinham animados, outros vinham tristes porque não tinham ido bem. Eu sempre procurava fazer um trabalho que fosse assim, vamos esquecer o que passou, vamos curtir a nossa aula, vamos fazer uma atividade diferente. Eu acho que isso, ser um momento de refrigério, mostrando amor e respeito por eles, todas as vezes que eles estão com você, ajuda na motivação para eles assistirem a sua aula e às vezes até para vir para a escola. Uma outra coisa que eu acho que é importante são as novidades. Eu acho que a gente tem que apresentar para o aluno, né, sempre alguma coisa que ele não conhece. Que na aula tenha, eu costumo dizer que sim, são presentinhos que a gente dá toda a aula para o aluno. E não precisam ser muitos presentes em uma aula, um presentinho por aula é bom. Eu costumo dizer assim, às vezes uma canção nova, às vezes uma brincadeira diferente, musical, às vezes apresentar um instrumento, às vezes um jogo, uma história que você vai contar para eles, que tem a ver no contexto musical, uma curiosidade. Quer dizer, todas essas coisas, olha, curiosidade, história, música, jogo, brincadeira, ouvir, né, uma determinada coisa. Quantas atividades, já são 4, 5, 6 aulas aí que eu já te falei assim rapidamente do que você pode levar para o teu aluno para ele sentir que toda a aula você tem um presente para eles. Eu lembro que quando eu dava aula para crianças menores de 7, 8 anos, eu entrava na sala, às vezes eles perguntavam para mim, qual é o presente de hoje, né? E eu, no final da aula eu conto, a gente vai fazer uma atividade aqui que a gente precisa terminar e depois eu vou contar qual é o presente da aula de hoje. Então sempre uma coisa muito gostosa, muito boa. Com as crianças menorzinhas assim, 7, 8, 9 anos, elas recebem isso bem. Os adolescentes depois, eu sempre procuro justificar cada uma das atividades como uma atividade de carinho, né?
e falar para eles, olha, essa aula é uma aula para gente ser feliz, para a gente aprender com alegria e também aprender com responsabilidade, porque uma coisa não está desconectada da outra, né? Com os adolescentes, principalmente, isso é muito importante de dizer, porque parece que na adolescência eles olham o afeto como se fosse uma certa fragilidade, uma certa babaquice. Às vezes eu tinha essa impressão com eles, mas eu demorava às vezes um pouquinho mais, mas eu sempre tive muito amor dos meus alunos, eu sempre tive muito carinho dos meus alunos. Eu não posso reclamar, mas eu também sempre busquei dar muito esse amor e esse carinho. Quando eu fui quando eu era iniciante nessa história de dar aula, quando eu tinha lá os meus 14, 15 anos, eu achava que eu tinha que ser dura, rígida, né? E aí eu comecei a descobrir que eu não era aquilo também e que os alunos nem gostavam tanto assim e nem estavam desenvolvendo tanto quanto eu gostaria. E aí isso foi me mostrando, né? Eu falo que existe uma coisa, né, com relação à aula, né? Que o amor nasce da alegria que você proporciona. A alegria, ela faz gerar o amor, né? Se você faz com que o seu aluno tenha esses momentos em aula, fatalmente ele vai amar a sua aula e amar você também. Então, uma outra coisa que é legal na aula é estimular a criatividade. Quando o aluno se sente criando, se sente produzindo, se sente fazendo, nossa, ele fica tão feliz. Então, estimular a criatividade é uma grande motivação. Principalmente porque, às vezes, os alunos fazem aqueles arranjos na sala, às vezes a gente improvisa, tem uns arranjos dentro da sala de aula, e aí na aula seguinte o aluno fala, aquilo já foi. Não, gente, tem que repetir, tem que fazer de novo, vamos fazer de novo, vamos melhorar isso, vamos burilar, isso pode ser melhor, né? Eu sempre pergunto, isso pode ser melhor? A gente pode fazer melhor? O que vocês sugerem? Por quê? Porque é uma forma deles se sentirem felizes e produtivos, e isso é realidade. Às vezes a gente fica pensando assim, que o aluno tem que ter uma coisa nova toda semana. Claro, a novidade é o tal do presentinho que eu te falei, mas a gente tem que fazer o aluno entender que existe processo. Principalmente para os adolescentes eu digo muito isso, né? Essa coisa de você apertar um botão e toda a informação tá ali, ele perde a referência do processo, de que como é que aquele conhecimento foi construído. Como é que aquele cara que ele tá vendo tocar, ou aquele compositor, construiu aquilo é processo. E hoje com o imediatismo que a gente tem, principalmente dessa coisa da tecnologia, as pessoas estão perdendo um pouco essa referência de processo. Portanto, é imprescindível que você na aula, para ajudá-los a manterem-se motivados, que eles saibam em que ponto do processo eles estão. Poxa, a gente vai tocar essa música, a gente tocou hoje na aula, mas qual é o processo que a gente vai fazer para deixar essa música ficar muito mais bonita? Como é que você vai cantar muito melhor? Como é que você vai tocar muito melhor? Como é que a gente vai fazer percussão corporal muito melhor? Né? Como é que a gente vai se ouvir mais? Como é que a gente vai mostrar essa unidade, essa informação? Então eles têm que entender o processo, né? Porque senão eles acham que ensaiar é só repetir, e não é isso. Repetir sem consciência, quem faz isso é papagaio. A gente tem que repetir com um propósito, que é o propósito de melhorar. Então, trabalhar com a criatividade é pensar um pouco também nessa questão do processo, porque você vai usar a criatividade como estímulo, como motivação, e depois você vai dar o aparato para que isso se torne uma produção efetiva, né, do aluno. Uma coisa que eu acho que é legal é proporcionar um momento para o aluno se apresentar na sala. Isso eu tenho uma memória muito legal de quando eu era criança. Eu tinha uma professora no 2º ano primário, olha que isso faz tempo. Ela chamava Dona Diva. E toda semana ela fazia um momento da aula, porque ela era aquela professora que dava aula de todas as disciplinas, né? Uma professora generalista e tal. E era do 2º ano primário.
E toda semana ela reservava um momento, era na sexta-feira, que a gente podia subir lá no tabladinho onde ela dava aula e a gente podia cantar a música que quisesse, ou recitar um verso, ou então cantar com um amigo, ou fazer uma dança, ou contar uma piada, era uma coisa assim. E eu não aguentava, eu vivia esperando o momento de ir para essa apresentação toda sexta-feira, porque eu já estudava música nessa época na escola, na Fundação das Artes, né? Eu já estudava música e eu tinha uma professora que ela ensinava canções do mundo todo pra gente. Sempre que eu aprendi uma canção nova, por menor que fosse, sabe? Tipo, todos os patinhos gostam de nadar, na água a cabecinha e o rabinho ao ar. Eu me lembro que eu fui cantar essa música a primeira vez e as pessoas gostaram da música, os meus colegas gostaram da música. Naquela época, olha como a gente era ingênuo, né? Hoje, se eu cantar, acho que é a música dos patinhos, eu nem sei o que acontece no segundo e no terceiro ano do primário. Mas tudo bem. Era um momento de tanta alegria para mim e era um momento de alegria para um monte de amigos meus da sala. Então, acho que vale muito a pena você proporcionar esse momento, né? Não sei se durante a semana, uma vez por semana, uma vez por mês, eu não sei. Mas proporcione para o seu aluno, pelo menos, esse exercício, né? Porque isso ajuda eles a se posicionarem, a se colocarem, a cantarem, a se desinibirem, né? E é muito, muito gostoso para os alunos. Outra coisa que eu acho que é muito legal é programar passeio com os alunos. Programe passeios. Vai assistir um grupo que vai tocar numa determinada praça, ou vai assistir num teatro, alguma coisa. Veja o que você pode promover de passeio. Às vezes o aluno tem amigos que tocam, ou sei lá, pais que tocam. Às vezes na escola você tem aquele grupo de professores que tocam. Leva os alunos para assistir apresentações. Isso é muito, muito legal. E também acho que é importante você reservar um dia, né, na sua aula, sempre ter um momento no mês ou na quinzena, eu não sei como é que você vai dividir isso, para ouvir o que eles gostam. Isso é uma coisa que eu faço logo nas primeiras aulas. Você vai trazer uma coisa que você gosta de ouvir. E aí você vai ouvir com ele o que eles têm para te mostrar, as músicas que eles gostam. E aí você vai começar a fazer análise dessas músicas junto com eles. Como? Claro, no começo. Que instrumentos tem aí? Quem que tá cantando? Que mensagem essa música passa para as pessoas? O que essa música inspira? O que essa música traz de mensagem? O que ela te provoca a fazer, te motiva a fazer essa música? Ah, então é dançar. Ah, eu gosto de dançar. Vamos dançar, né? Eu acho que é importante ter essas discussões. E uma coisa, ouça sem julgar. Faça uma análise técnica da música, de quais instrumentos tem, de quantas partes tem essa música. Faça todas as análises que você puder, mas não julgue. Deixa que eles falem, que eles coloquem a coisa. Porque assim você vai desenvolver a parte crítica deles, a parte analítica deles. E uma coisa que eu percebo muito claramente, assim, que os alunos passam a ter eles passam a mudar, inclusive, às vezes até a direção daquilo que eles estavam ouvindo anteriormente. Porque ouvem tanto e aí começa a vir aquela coisa, ai, professora, mas isso é tão igual, é tão parecido, é tão repetitivo, né? Tem alguma coisa que é muito diferente, que é muito... Você pode apresentar pra gente alguma coisa que não se repita tanto? Então, eu acho muito legal esse processo de análise. E eu acho que isso ajuda muito na tua aula. Então, assim, vamos lembrar desses passos que eu falei, né? O primeiro, alegria e respeito. O segundo, levar as novidades. O terceiro, estimular a criatividade. E nesse das novidades, eu quero voltar um pouquinho antes. Nesse das novidades, às vezes você proporcionar aquele momento de
de que o aluno pode levar também para a escola alguma novidade. Então, às vezes, a novidade dele pode ser o pai que toca um instrumento, um tio que toca um instrumento, uma tia que canta, uma música que ele fez. Então, procura sempre trazer isso para eles, né? Porque assim você também vai ter uma oportunidade de entender melhor o entorno do aluno, né? O que ele escuta, em que universo ele vive, como são as coisas que ele gosta de fazer. Então, acho que é muito gostoso de você ter essas informações, porque todas as informações que você tem desse universo que o teu aluno está transitando, traz para você motivos e condições de estar apresentando coisas novas para eles, né? Sempre vai ser uma inspiração. Eu costumo dizer que os alunos são a minha inspiração, né? Quando você está dando aula e eu olho para aquele aluno e falo assim, ele precisa tocar essa música, ou ele precisa cantar isso, ou ele precisa fazer esse jogo, ou ele precisa dançar isso. Isso é muito gostoso de fazer, tanto para você quanto para eles. É claro que às vezes a gente leva coisas que a gente acha que vai abafar e no final eles não gostam, mas também faz parte do nosso exercício isso, né? Então, depois de estimular a criatividade, que eu falei, né? Programe passeios, que são muito legais. Uma coisa que eu não falei, promove sessões de vídeo, sabe? De música de vários estilos, porque agora a gente tem o tal do YouTube, então a gente pode ver um monte de coisa. Você pode ver música africana, você pode ver música indiana, você pode ver música árabe, você pode ver música pop, sei lá, libanesa, música pop israelense. Você pode ouvir tanta coisa, você levar para aula essas coisas e observar esses instrumentistas, esses instrumentos tocando junto com eles, fazer essa curtição é uma coisa que você também podia fazer que é muito legal. Então, olha, são muitas as possibilidades. Eu vou repetir novamente quais são as coisas que podem te ajudar a motivar os seus alunos. Então, a primeira, alegria e respeito. A segunda, levar novidades. A terceira, estimular a criatividade. A quarta, programar passeios. A quinta, promover sessões de vídeos. A sexta, reservar um espaço para ouvir as músicas que eles gostam. Então, com essas dicas eu espero poder te ajudar a motivar o teu aluno. E uma das coisas mais importantes é ativa, professor, aquele seu treinador, sabe? Todo dia de manhã que você levantar para dar aula, faz o seu treinador falar para você, vai lá, você pode, vai ser uma aula muito legal, você vai fazer um trabalho muito bom, o seu trabalho é muito importante. Porque, gente, vocês podem, a despeito de todos os problemas que a gente tem nas escolas, da violência, da falta de interesse, do descaso, às vezes até com o próprio ambiente, da aula, da sala de aula, que às vezes não tá do jeito que devia estar. Às vezes a gente entra na sala de aula, tem cortina quebrada, parede suja, cadeira quebrada. Nossa, eu sei que a gente tem, principalmente nas escolas públicas, infelizmente, a gente vive isso, porque eu visito muitas escolas no Brasil todo, né? Eu tenho esse privilégio de poder conhecer professores incríveis, dedicados, e que apesar de toda a desvalorização que acontece na nossa área, e principalmente com música, mas também na área de educação, apesar de tudo isso, tem professor que sabe que não está nesse país e nessa função a passeio. Eu acredito nisso, a gente veio, a gente tá aqui, a gente nasceu aqui, a gente tem essa profissão porque esse é a nossa missão, esse é o nosso sacerdócio. E por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, não pode ter coisa mais bonita do que poder motivar uma pessoa a ser melhor do que ela é através da música. É muito legal. A música é uma ferramenta muito maravilhosa nesse sentido. Então,
que a gente consiga seguir juntos e no que eu puder ajudar, né, com dicas e com sugestões da minha experiência, eu vou estar aqui para fazer isso. Tudo de bom para vocês e que a gente consiga nesse ano letivo de 2020 fazer um trabalho lindo e com a certeza de que a gente vai influenciar, inspirar e transformar a vida de todos os alunos que passarem por nós. Até mais!